Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado. Um pouco da minha energia tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força mais pra aturar a pressão que tenta esmagar somente contra a parede chapiscada da ilusão. E enxergando a realidade por detrás, depois da curva, a pesada visão torpe e obscura da humanidade em geral. Miopia espiritual, pegou geral. Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um artigo de luxo na atualidade. Falta de vontade, disparidade entre discurso e atitude são os maiores pilares dessa situação. Escala alfabética, patética, na qual nos metemos, pela qual vivemos e morremos, algumas vezes mais pra aprender, reconhecer a todos como irmãos. Os mais evoluídos, outros não, mas todos com sua missão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, a nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total perda de tempo, paliativo. Nenhum sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade: jogar. Palavras ao léu, jogar. Palavras ao vento, nada muda enquanto não mudarem os valores na raiz de todos. Eu disse todos, exploradores e explorados, violentadores e violentados. Tudo é meio a meio, tudo caminha lado a lado. Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria se trocasse lugar faria o mesmo. E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo. Mesmo que escala menor, microcosmo, macrocosmo. Porém, a intenção com movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. Oba, fala aí, Paty, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, como sempre. Ou muito bom. Quase sempre. Estamos aqui de novo para falar sobre Na Fissura, essa série que está arrebatando o Brasil. Porque é óbvio que o assunto é muito bom. Mas a gente tá fazendo aqui aquela série da gente pegar cada capítulo ou conjunto de capítulos e analisar e destrinchar. Então hoje, pra quem não ouviu ainda, tem acho que 2 episódios já lançados, né? 2 episódios já lançados. Isso, então ouçam os outros 2, a gente fala da introdução, do começo da história e tudo mais. E hoje a gente vai falar do que no livro é a parte 4. Certo? Exatamente. Por onde a gente começa? Porque, bom, meu Deus, vai. Eu acho que a parte 4 é onde ele dá uma guinada pro que ele realmente gostaria de falar no livro, né? Tá. Se na primeira parte ele dá a nossa contextualização histórica, né? Falando do Harry Anslinger, sobre a Billie Holiday, sobre o Rothstein e outras personas que fazem parte do começo da guerra às drogas, né? Há mais de um século atrás. E nas segundas e terceiras partes ele tenta atingir justamente as pessoas que estão ativas, né, no mercado de drogas no universo estadunidense, mas tentando apropriar essa visão estadunidense e espelhá-la como se fosse uma situação, né, geral. E ainda assim você tá dentro da guerra de fato. Aqui ele já começa a se perguntar quais são as fases ou quais são as possibilidades de adicção, o que gera o vício em drogas, para que essa guerra tenha algum sentido, sabe? Então acho que é importante pontuar o capítulo a partir daí.
o que gera a adicção. Certo, então a estrutura do livro até agora eu acho que eu tô entendendo e agora eu tô achando um pouco mais clara. Eu gostei, na verdade, dele colocar a história, depois a guerra como ela é hoje, né, e aí como ela afeta, ele usou as pessoas que são afetadas por ela de várias maneiras pra contar isso, e aí se ele fez isso bem ou não, a gente já discutiu, e agora ele vai falar do vício em si. Então eu achei, até agora, essa estrutura pra mim tá muito interessante, porque tá muito claro, e eu gostei de ter uma separação clara entre esses grandes temas da guerra às drogas. Onde começa o meu problema com essa parte, né? Essa quarta parte do livro, que é o primeiro parágrafo do capítulo que abre a parte já. Ou seja, começamos mal. Por quê? Ele abre o capítulo falando que quando ele viaja para essas cidades, né? Que ele foi viajar para contar as histórias pra gente, então as pessoas são mortas, decapitadas, cozidas, essas histórias horríveis que ele contou pra gente. Quando ele viaja para essas cidades, ele sempre se questiona: por quê? Por que isso acontece? Por que o mundo está passando por isso? E a conclusão a que ele chega é que todas as substâncias ilícitas devem ser extintas do mundo, que é assim que os governos pensam, que a ONU pensa, e é por isso que se está lutando. E não é por isso que se está lutando, né? Podemos falar? Se quem decide o que é lícito ou ilícito é o governo, e é o governo quem tá na guerra, meu amigo, o governo quer a guerra. Exatamente. Eu acho que existe um contraponto muito grande, né? Eu acho que isso é uma parada bem comum, de que eles se contradizem em alguns argumentos. Exato. Como esse argumento. Ele evita explorar algumas ramificações que ele mesmo abre no problema, que a gente já falou sobre a citação ao mercado, a estrutura que o mercado da droga assume no mundo, o porquê mantê-la proibida tá sendo tão interessante pra essa guerra, o que acaba conectando. E eu acho que agora, quando ele chega na parte da adicção, ele começa com um argumento que ainda não se confirma, mas ele se questiona o porquê disso, o que é natural, ok? E ele começa com um argumento que no passado as pessoas acreditavam que a adicção se daria por causa da substância, correto? Certo, então eliminando as drogas, você eliminava o problema dos viciados. Exatamente, e que esse é um ponto comum, tanto entre o Anslinger, quanto com aquele médico que teve a clínica fechada na Califórnia. Certo. Ele achava que nenhum dependente seria curado, mas você poderia administrar doses para que ele pudesse conviver pacificamente em sociedade, né? E isso evitaria que ele fosse procurar uma droga no mercado negro, e seria uma droga de baixa qualidade, e a compulsão, do perigo, da ilegalidade, do medo e etc. Ok. Existe um argumento que ele quer contrapor. Depois ele aparece com os animais, dizendo que usar drogas a partir de certos pesquisadores seria algo que estaria na natureza. Eu acho que o exemplo mais bacana, porque teve um vídeo de Zap Zap muito engraçadinho que circulou, são os elefantes com a marula. Verdade, elefantes adoram beber. Elefantes adoram uma marula e caem de bêbados, né? Eles falam também de certas plantas que as abelhas pegam o pólen, dão uma apagada, depois voltam. Enfim, ele cita diversos exemplos e depois ele pula para que realmente seria a construção do argumento dele, de que o vício, a adicção, ela é um sintoma e não o problema. E é um sintoma de uma sociedade que está cada vez mais individualizada, cada vez mais egoísta, cada vez menos preocupada com o lado humano das pessoas e etc. E cada vez mais traumatizada, né? E traumatizada, exatamente, né? As famílias completamente esfaceladas. Isso tudo, de novo, né? Implica num problema de ordem econômica também, de ordem estrutural e etc. Só que ele vai parando por aí. Mas eu acho interessante a gente explorar os casos que ele coloca aqui no livro, porque são histórias de vida, inclusive, até muito bacanas. Eu concordo. Eu acho que ele ainda tá um pouco inocente quanto aos casos da guerra em si, mas foi bom nessa parte ele sair dessa conversa pra falar do que é talvez a parte até agora mais relevante de tudo, que é essa questão de vício versus dependência, que são coisas diferentes. E ele faz isso muito bem, de mostrar o quão diferentes elas são e a importância da gente colocar essa diferença, ou deixar essa diferença muito clara. Nós somos uma sociedade de viciados. E eu acho que é aí que a gente pega um pouco isso, né? Porque os vícios das pessoas nem sempre são drogas ilícitas, né? Então a gente tem hoje Quase jovens... nunca, na real. Exato. Hoje a gente tem os jovens viciados nas redes sociais. Então
perde a sua privacidade, você abre mão da sua privacidade o tempo inteiro pra estar na rede social, ou a gente tem pessoas viciadas em comida, ou etc. Então, essa questão do vício é muito mais profunda do que só essa conversa sobre dependência química, né? Sim. Ele realmente faz isso muito bem. Então vamos dar o crédito onde o crédito é merecido. Mas eu concordo, as histórias que ele traz aqui são muito boas. Dos médicos, principalmente, né? Sim, sim. Então ele começa onde? Ele começa no Canadá já, né? Ele vai pro Canadá, pra Vancouver. Ele começa no Canadá, em Vancouver. Ele vai pra Downtown Eastside, que é um bairro conhecido por ser um bairro de prostitutas, de traficantes, né? Os agiotas, etc. E lá ele encontra uma espécie de residência médica. Acho que é um hotel mesmo, né? O nome que se dá. E que 2 médicos tiveram, assim, uma importância vital, e esses 2 médicos são de origem completamente diferente. Tem o Gabor Maté, que ele é filho de uma viciada, e você tem o Bruce Alexander, que é filho de militares. Então, eu acho interessante esse contraponto. O que busca também, né, que é uma parte muito importante do Harry, eu acho que a gente vai cair nisso, vai ser um lugar muito comum, então já é bom, tipo, dar aquele adianto de que a visão dele é muito de humanizar essas pessoas e essas questões, né? Ele não exibe propriamente um lado político-econômico, assim, ele tem essa coisa do ser humano acima de tudo, da humanidade e tudo mais. O Harry, você disse? O Harry. Tá. Tanto que a nossa crítica é justamente essa não contestação. No segundo capítulo isso foi mais forte. Exatamente. A gente até falou que acho que eu ou você comentamos, acho que foi eu, que pra mim o que fica cada vez mais claro é que ele é um colunista e não um jornalista. E essa coisa de focar nas pessoas é isso. É você querer contar uma história de um ponto de vista de uma... Ele ainda se insere na conversa aqui, mais menos, né? Porque ele tá falando de pesquisas acadêmicas. Sim. E pelo menos dessa vez, acho que ele percebeu que ele tem pouco gabarito pra falar da pesquisa em si, então ele só retrata os achados. Mas ele é um cara que eu acho que se ele não tem um personagem, ele não consegue fazer pesquisa, manja. Eu acho que esse é o maior problema, assim. Tanto que, veja, ele passa um tempo considerável, eu diria, contando a vida dos médicos, quase que mais isso do que a pesquisa deles. É aí que eu acho que é o ponto, né? Quando ele chega e fala do Gabor Maté e do Bruce Alexander e da Liz Evans, né, que também é uma enfermeira que os ajuda, o principal argumento dele é que essas pessoas estão carregando traumas, estão carregando sofrimentos muito maiores do que eles podem carregar. Certo. Né? São fardos muito grandes e elas extrapolam e, obviamente, a droga é um caminho de fuga para essa realidade tão dura que eles enfrentam. Então, quando aparecem 2 médicos, né? Não só 2 médicos, mas um corpo de médicos e pessoas que estão ali voluntariamente para ajudá-los e veem que a simples demonstração de afeto, o mínimo interesse em cuidar dessas pessoas começa a gerar, né, resultados hiperpositivos, ele fecha o argumento dele. Tipo, a experiência dele exato. para nisso, sabe? E aí ele vem fazendo a retrospectiva da vida dos 2 médicos, o que é extremamente interessante, porque são 2 pessoas que vieram de condições completamente opostas. Obviamente, né, não se dá o luxo de inserir tantas frases de efeito, mas ainda assim ele insere umas feias e às vezes ele tenta tomar um pouco essa narrativa pra ele. E eu acho que o pior das coisas, assim, é que ele simplesmente pegou essa experiência que ele teve e, óbvio, ele tá vendo aquilo ali funcionar até certo nível, mas eu acho que para que ele visse a construção daquilo, ele deveria dispensar muito mais tempo de acompanhamento, sabe? Não é só, tipo, você sair pra almoçar com o cara, pegar o depoimento e ok, tá certo, então é isso. E aí ele toma aquilo como uma verdade absoluta e uma verdade dele, sacou? Concordo. Eu acho que isso deturpa, de certa forma, o próprio sentido de ciência da forma que a gente enxerga, sabe? Tipo, não que o trabalho deles não esteja certo e que a opção deles não seja correta, mas é que a ciência fala de, tipo, sempre o olhar analítico, sempre o olhar que espera o tempo e vê os resultados e que admite contestação. E ele é muito incisivo na hora de afirmar. Ele vira, então é fato que se as pessoas tiverem um pouco de afeto, a questão da adicção e esses traumas vão ser curados ou vão ser diminuídos e aí a pessoa vai ter uma vida normal de novo.
E, né, não é bem assim, mano. Tipo, os próprios médicos, de certa forma, não podem tratar as coisas dessa forma. É por isso que é tão pouco difícil de acreditar quando ele fala assim, que ele foi conversar com o Dupont, que também é um pesquisador de drogas e vício, e o Dupont, na verdade, ele tem uma opinião contrária, né? Sim, ele total. acha que a química altera alguma coisa na pessoa e ela fica viciada mesmo, e aí é o problema químico. E aí ele coloca aqui no almoço, ele fez 2 questões e o Dupont falou, eu nunca pensei nisso. O ambiente realmente importa, mas não acredito que tanto. Ou alguma coisa assim. Então, peraí, esse cara, esse colunista de jornal, que tá começando uma investigação, num almoço, quebrou um pesquisador de drogas de anos, fazendo 2 perguntas? E aí a gente tem que acreditar nisso? Foi simples assim? E parece que é uma parada, eu acho que a gente tá em épocas disso, né? É uma parada muito BBB, tá ligado? Sabe quando passa o comercial que vai ter barraco no episódio do dia seguinte? E aí mostra justamente aquela pessoa dando aquela cortada assim, pra todo mundo ficar, esse barraco vai ser da hora. Tipo, é muito parecido com isso. Ele chegou no cara, deu 2 cortadão no maluco, refutei. Então, é essa a grande questão pra mim do Harry, né? Ele é... Eu te falei isso, né? Mas pra mim o que ficou claro nessa... De novo, né? Eu tô gostando da estrutura do livro, tô achando que tá bem razoável. Mas o que tá claro pra mim é que o Harry é um péssimo autor. Porque ele não consegue sair do básico. Então, assim, ele acreditou já no que os outros, o Gabor e o Bruce falaram. Ele tomou isso como real porque ele sentiu, sei lá, é aquela coisa que eu senti no meu coração que eles estavam falando a verdade. E aí, ele presumiu automaticamente que o Dupont não sabia do que estava fazendo. Mas assim, a gente também, o Dupont, ele mesmo coloca um dos maiores pesquisadores de vício no mundo. E aí sim, tem outra questão importante que ele fala, que é o apoio do governo às pesquisas, né? Então, o governo, claro, apoia as pesquisas que vão confirmar o que eles querem. E a gente já deixou muito claro aqui que existe o interesse de governo de manter drogas ilícitas. Eu acho que esse é uma outra parada grave nesse capítulo, porque ele fala justamente como se isso fosse uma grande teoria da conspiração. Mas não é uma teoria da conspiração. Se o governo tá dando dinheiro? Exato. Tipo, você já deflagrou a teoria da conspiração. Exato. Ele parece muito surpreso com muito pouca coisa. Eu acho que, tipo, o principal ponto que mostra essa surpresa é que existe um dado que é muito fácil de ser encontrado, que o álcool é muito mais perigoso pra saúde. Exatamente. É a droga mais perigosa pra saúde. Exatamente. Não sei quantas vezes eu esqueci agora o dado exato, mais perigoso que a própria maconha. Uhum. O cigarro também, a nicotina também. A maconha que é a porta de entrada para as outras drogas. Sim. Né? E o leite condensado. E quando ele descobre isso, já no final da pesquisa dele, porque ele já passou de 2 anos aqui viajando, ele tá muito surpreso. Mano, com uma semana você tem esse dado na mesa. Mas é aquilo que a gente tava falando da segunda parte, dele contar essas histórias das pessoas que estão na guerra e ficar chocado com a violência. É um cara que viveu numa bolha, porque não é possível. Sabe, a gente tá aqui, e aí eu acho que também tem um pouco do nosso viés de pessoas que vivem num país que é assolado pela violência, né, que é relacionada à guerra às drogas, de um outro ponto de vista, né, que é um país que não é o maior consumidor, mas é um produtor e um vendedor, tanto quanto o consumidor. Mas assim, a gente tá muito, talvez, imbuído nessa conversa, tanto que pra mim mesmo a história do trauma não é novidade. A gente já ouviu isso antes. A gente já sabe disso. Agora, um cara sueco que diz que tem na família questões de viciados. Acho que ele mesmo teve uma situação. De repente, pra ele, tudo é novo? Ele não lê um jornal? Então, tudo reforça pra mim que ele quer construir uma narrativa como ele constrói nas colunas que ele fazia. É isso então, aí. é o que a gente tá sempre falando. Ele é um colunista. Então, ele procura o momento do choque. Ele guarda a informação e usa pro momento do choque. Então, tipo assim, é um livro muito informativo. Ele levanta pontos extremamente corretos, extremamente cabíveis, e a gente tem que discutir isso sim, porque, principalmente aqui no Brasil, essa situação já passa de todo limite aceitável, tipo, isso não é aceitável, mas no ponto de vista do Harry, tudo isso
acontece dentro de uma construção de narrativa que o permite chocar. Ele procura o momento do choque. Então, ele guarda a informação e insere um momento narrativo em que ele faz uma comparação esdrúxula. Ele guarda a informação e insere no momento pra mostrar surpresa. Tipo, olha só o que eu descobri agora. E isso acaba sendo contra-intuitivo, porque é o que a gente tá falando. Tipo, ele vem numa linha e, de repente, ele finge que não sabe o que ele falou no passado, passa uma borracha, fala tudo por cima de novo, com informações que são muito fáceis. Ele se insere bastante na história. Né, a gente até comentou isso mais nas outras partes do que nessa, mas ele se insere bastante. E quando você se insere numa história que você diz ter experiência pessoal, presume-se que você não é inocente, presume-se que você não é um iludido. Só que aí, ao mesmo tempo que ele quer contar da experiência pessoal dele, ele também se coloca como um cara que não sabia de nenhuma informação sobre as drogas. Acho que justamente faz todo sentido isso, pra chocar, pra quando ele, pra caso o leitor também não saiba, o leitor falar, olha o que ele descobriu que eu acabei de saber. O problema é que quem vai ler esse livro não é uma pessoa que não sabe nada das drogas. Não é esse o público que vai pegar um livro desse pra ler. Eu duvido que alguém que pegue isso aqui talvez não vá saber uma informação ou outra. Que nem eu não sabia do contexto histórico do DEA, por exemplo. E foi muito legal ver isso nessa primeira parte. Natural. Mas de lá pra cá, não tem nada de novo. Não tem nada que já não tenha sido falado várias vezes em jornais, em revistas, em entrevistas, em pesquisas que foram publicadas, em pesquisas que ressonaram na imprensa. Então assim, você vive debaixo de uma pedra ou você tá fingindo que não sabe? E aí eu começo a não confiar nele como autor. Eu começo a não confiar nele como um pesquisador que tá me contando uma história que eu acho extremamente importante. Exato. É exatamente isso. E eu acho que o pulo, né, porque ele sai de uma questão de fundo, que seria o fracasso da guerra às drogas, para pular para as causas da adicção. E esse capítulo, de certa forma, ele é um capítulo que seria puramente científico. Ou deveria ser. Que deveria ser puramente científico. E que, por mais... Obviamente, ele vai se posicionar e ele se posiciona claramente em relação à questão de que se você diminui o trauma, as chances de você se tornar um adicto diminuem consideravelmente, porque pesquisas já mostraram isso. Existe uma pesquisa, né, que ele inclusive traz no livro, que fala que crianças traumatizadas têm de 2 a 4 vezes mais chances de se tornarem adictos, e isso é muito grave. Você está quadruplicando praticamente as chances dessa criança incorrer no uso de drogas pesadas. Mas é aquela coisa, tipo, ele tem muita vontade de construir essa narrativa, ele puxa muito pra ele internaliza muito essas experiências, e isso acaba ficando estéril. Tipo, a parte científica, os dados que realmente a gente gostaria de coletar, eles são estéreis, sabe? Se o Robert Dupont, por exemplo, que é o cara que financia 90% das pesquisas sobre drogas, não sei se nos Estados Unidos ou no mundo, agora eu não lembro, é um cara que frauda essas pesquisas para servir a governos, né, para servir aos interesses dele, por que não mostrar, sabe, como ele frauda? Tipo, a quais empresas ele tá ligado, a quais governantes ele tem uma relação direta, o que as leis antidrogas beneficiaram parceiros dele ou ele próprio, sei lá. Esse é o tipo de construção, esse é o tipo de pesquisa que eu esperaria, não dele olhando pro cara diretamente e fazendo 2 perguntas e falando, tipo, você não sabe de nada. Mas aí é que eu acho que fica muito claro que ele não é um jornalista. Ele não se compromete. Ele não se compromete. Porque qual é o primeiro compromisso aqui? É dar nome aos bois. É você pegar, e aquela coisa dele ficar tangenciando a resposta oficial da guerra às drogas. A guerra às drogas não acontece por causa das drogas. Acontece porque existem pessoas que querem que ela aconteça. Então vamos dar nome aos bois disso. Vamos dizer que a gente tem um mercado pra isso. A gente gera bilhões pra isso. Tem gente ficando muito rica com isso. Pessoas, inclusive, que fazem parte de governos que continuam a guerra. Então, assim, dê nome aos bois, sabe? Chama o sistema de capitalismo. Chama o governo de americano. Entendeu o que eu quero dizer? Fala qual foi o presidente que encomendou pesquisas desse cara. Ou lista os presidentes que têm relacionamento. Eu concordo. Se comprometa a entregar a informação e não a dizer ele é um grande pesquisador para o governo. Ele é chapa branca. Ele não se compromete. E aí, de novo, eu não confio no cara, entendeu? Tipo, é a mesma coisa de você negar o fato, ou você negar ou você omitir os nomes do
dos donos do helicóptero do Helicoca, sabe qual é? Exatamente. Ou você omitir o nome do cara que transportou os 40 quilos de cocaína no avião presidencial. É isso. Então, assim... Ou você omitir que o avião é presidencial. Mas então, tem algumas pequenas informações que mudam completamente a estrutura da história. Pequenas coisas que mudariam o que ele tá dizendo. E eu acho que é aí que a gente vê que ele tá construindo uma narrativa que é o que ele quer construir e não necessariamente o que ele encontrou. E aí, pra mim, que ele vira um autor não confiável. Porque um cara que não consegue dizer que existe hoje... Eu tava assistindo Narcos, a segunda temporada, Narcos Mágico, já assistiu? Não, ainda não. Tipo, do caralho. Do caralho. Uma das melhores até agora, só dizendo. Eu já marquei já e vou Incrível. assistir. Fica a dica como é. Na verdade, acabou de sair agora, quando a gente tá gravando, mas quando for ao ar já vai estar no ar há um tempo. Mas assista, que é muito boa. Mas é basicamente a ascensão, o começo da ascensão do El Chapo, que hoje é um dos maiores narcotraficantes do mundo. O El Chapo, em alguns anos, acumulou uma fortuna de 16 bilhões de dólares. B de bola. Se eu não me engano, a fortuna dele é maior do que a do Lehman, que seria o cara mais rico do Brasil. Exato, é exatamente isso. Acho que o dobro, ou mais que o dobro. E assim, vamos dar nome aos bois, vamos dizer que quem coordena tudo isso é o mercado. Existe um mercado que compra e existe um mercado que vende, é supply e demand, é a demanda e a oferta, e isso existe muitas vezes em conivência com governos. Exatamente. E é isso que me emputece no Harry, porque ele parece uma criança de 5 anos que acabou de descobrir um baseado. Entendeu? Gente, o povo fuma isso, que horror. E aí ele vai investigar, e aí tem isso aqui. Agora, de novo, o que a gente ressaltou na última parte, eu acho que vale ressaltar aqui também, a gente tava lendo parte a parte. Exatamente, pode ser que tudo vire no final. Eu tô descrente, mas vamos lá, né? Pode ser um grande plot twist da coisa toda. Imagina a gente terminar essa série falando que ele é um dos melhores autores que a gente já leu. Pode ser, mas Meu eu acho que Deus. esse é uma maneira de ter uma temporada, né? A gente se A emocionando a cada experiência, capítulo. né? A experiência, Concordo. sabe? Concordo. É dividir um pouco essas coisas, essas questões todas. Eu acho que o formato é maneiro por causa disso e ficar putaço mesmo. É verdade. Que é uma maneira ficar putaço em podcast. Bom, e aí, vamos lá. Falando das pesquisas, é essencialmente isso, né? As comparações esdrúxulas que ele faz, a gente comentou. A gente não comentou, né, disso. Cara, pô, eu acho que isso é uma das coisas mais bizarras. Eu posso ler um pedaço? Eu gosto de ler os pedaços pra, tipo, não perder a emoção de Declame. algo tão visceral. tocante, tão visceral. Peraí que eu tirei o meu marcador de página. Eu sou um idiota. Repita comigo. Eu sou um merda. Depois, o povo vai dizer que a gente não se prepara e vai ter razão. Não, tava marcado, mas eu tirei eu tirei a minha lapiseira de dentro do livro que tava marcando e perdi. Enquanto você faz, você procura aí. Tem um trecho bom, não sei se você vai ler, é o trecho do consumo? Não. Tá, então peraí, antes da gente chegar nisso. Eu queria falar daquele trecho do consumo, que pra mim foi a parte, 3 parágrafos em 50 páginas, que foi a parte mais lúcida de tudo, que é a análise do pesquisador Bruce Alexander, né, o nome dele? Isso. É a análise mais lúcida até agora, que é tudo isso que a gente tá vendo na nossa sociedade, essa questão da individualidade, aquelas coisas que você citou antes, a falta de privacidade e também o isolamento que a gente tem um do outro, tudo isso está ativando ou aumentando uma outra parte das características humanas, que é buscar essa satisfação de alguma forma, e muita gente, acho que a maioria, encontrou no consumo. Sim. Não no consumo de drogas, no consumo de qualquer coisa, basicamente. Sim. Então as pessoas compram, elas substituíram o vício em drogas por vício em compras. E existe pessoas que são viciadas em compra, que é outro tipo de vício também. E aí eu acho que essa pra mim foi a parte mais lúcida até agora dessa quarta parte, na verdade. Que é quando ele faz essa análise de que a sociedade está sendo empurrada por um consumo constante, para que a gente pare de pensar nos vazios que a gente mesmo cria. Sim. Eu acho que um outro lance muito interessante que ele colocou foi de que a adicção pelo puro consumo, pela própria substância, ela pode ser facilmente discutida a partir da própria medicina, porque quando você faz uma cirurgia ou quando você tá todo quebrado, qualquer coisa, você recebe doses de morfina, opiáceos, mas administradas de maneira responsável, esses opiáceos não vão te causar dependência. Certo. Então você sai do hospital bem, curado, sem
você aliviou sua dor durante aquele tempo e você não vai fazer o uso daquilo durante um certo período, depois seu corpo não vai mais sentir, né? Nem e a você, vida segue. Psicologicamente, e a vida segue. E deflagra também, né, o grande cartel farmacêutico que empurra diversas substâncias que causam dependência e que já foi comprovado, principalmente nos Estados Unidos, que médicos receitam porque estão intrinsecamente ligados a fabricantes de remédios. E o uso descontrolado daquilo vai causando uma série de efeitos colaterais, entre elas a própria adicção. Então, existem contrapontos a serem feitos, como a forma como se ministra, a quantidade, várias paradas. Eu acho que esse ponto que ele levanta é interessante, mas é uma chavinha que fica aberta. Exatamente, fica aberta. É uma chavinha que fica solta e que eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de vê-lo entrando mais nisso, sabe? De forma jornalística, ele não precisava, chegar e apresentar um tabelão com números e cálculos e, sabe, gráficos de como se comporta o cérebro quando consome tal droga em tal quantidade, de tal forma. Não, mas eu gostaria de vê-lo, sabe, dar informações mais concisas, porque isso que eu tô falando pra você tá dentro de um parágrafo. Você achou um parágrafo de 7 ou 10 linhas. Achei, tá aqui. Manda ver. Então, o trecho que eu vou ler pra vocês é quando ele termina de conversar com o Gabor Maté depois de uma das conversas que eles têm, que são conversas já mais avançadas, né? E ele fala assim: fiquei andando em círculos no Downtown Eastside, depois de uma de minhas conversas com Gabor, passando por dependentes caídas no meio da rua. Elas estão com a maquiagem exagerada das prostitutas de rua ou vendem drogas ou objetos que encontraram nas lixeiras, velhas fitas VHS e sapatos. Gritam comigo e com o mundo. Consigo imaginar como uma pessoa que cai aqui por acaso julga o que vê. Alguém que vem de uma família bem estruturada deve olhar esses dependentes, balançar a cabeça e dizer: nunca poderia fazer isso comigo. Sinto uma necessidade de pará-las e esfregar dados e estatísticas na cara delas, dizendo: não vê que só não faz isso consigo mesmo porque não precisa? Nunca teve de lidar com mais sofrimento do que pode suportar. É a mesma coisa que ver alguém que teve as pernas amputadas em um acidente e dizer: eu nunca cortaria minhas próprias pernas. É claro, você não sofreu nenhum acidente. As almas desses dependentes foram vítimas de uma série de acidentes de carro. Então, enquanto ensaio esse teatro hipócrita em minha cabeça, percebo que eu também estou passando rápido por eles com uma expressão no meu rosto que é de quê mesmo? Medo? Nojo? Superioridade? Identificação? Tipo, ele não precisa disso, mano. Ele As não almas... precisa. Não, mas vamos reforçar a tentativa de poeta. As almas dessas pessoas sofreram um acidente de carro. Vários acidentes de carro. Mas, tipo, ele não precisa Novela desse das tipo 8. de argumento. Não. Ele não precisa de uma Paola Bracho aqui. Exato. É isso que eu quero dizer. É o drama. É o colunista. Ai, eu não aguento mais falar isso. Até eu já não aguento mais. É brabo, porque assim, a gente tem pontos incríveis que a gente poderia estar aqui discutindo de maneira mais aprofundada, e acaba que todos esses pontos incríveis estão em um parágrafo. Eu acho que é isso que mais decepciona. Tudo isso que a gente falou do que é bom, de como provocaria discussão, de como ele quase chega lá, de como esse livro se salva pra gente e faz com que a gente queira ler mais, continuar lendo, estão em parágrafos, sabe? Isso é uma parada que me deixa bastante revoltado. Eu acho que a síntese disso é a experiência com o Rat Park, né? Porque ele junta os animais com a questão da dependência, com a questão da teoria da conspiração contra a pesquisa científica e é isso, tipo... É legal. Esse capítulo todo foi uma tentativa muito forte dele de ser um romancista, porque além dessa das almas no carro, tem também tudo na sua vida depende da sua jaula. Pô, tem uma outra tem que ele lança... Tem que tatuar isso daí. Que ele fala, que ele vai falando da vida do Gabor Maté, que ele vira e fala assim: a brisa do mar era indiferente. Tem mesmo? Ai, gente, eu não... ok. Tipo, não precisa, sabe? Exato. E o que acontece? Quando ele fala dos médicos, ok, tipo, eles têm uma história de vida bonita e eles estão ali ajudando pessoas, mas aí cai naquele problema que a gente falou no episódio passado. Quando ele fala de pessoas que estão sofrendo por si só, é como se fosse o programa da Sônia Abrão, sabe? A Sônia Abrão, ai, coitadinha, sabe? E isso acaba aumentando a sensação de o quão essas pessoas
pessoas se sentem inferiores na sociedade. Isso não ajuda, isso não constrói uma narrativa. Não sabe? constrói uma narrativa para essas pessoas, mas constrói o que o Harry quer passar, que é essa exatamente. questão de realmente eles serem vistos dessa forma, porque, de novo, né, eu tô falando isso desde todos os capítulos, eu acho, mas esse ainda é o meu maior problema com ele. Eu só tô vendo até aqui, eu vou reforçar muito isso para o povo não começar a comentar que a gente julga sem saber, mas até aqui a gente só viu um Harry colunista que leu umas coisas, leu umas pesquisas. É isso. E são fases, sabe? São comentários que são muito curtos. Eles são marcantes, mas eles são muito curtos. Eles são marcantes também por uma questão nossa de condescender e querer pesquisar sobre. Mas, por exemplo, quando ele fala do Vietnã, em que 20% dos soldados voltaram viciados em heroína, mas depois que eles voltaram para suas famílias, etc., esse vício, né, se diluiu e poucos soldados realmente continuaram dependentes da heroína, também é uma coisa de um parágrafo. E bate numa época em que as pessoas clamavam, né, culminando lá em Woodstock, né, o Peace and Love, mas era uma revolução comportamental, era uma revolução de costumes muito forte, que batia numa sociedade norte-americana muito conservadora. E isso também mexeu com muita gente. Sim. Sabe? Tem como fazer esse link com os movimentos dos direitos civis, que ele só fez uma vez pra falar que os Bloods são um braço que sobrou da resistência armada dos Panteras Negras, sabe qual é? Então, tipo, são argumentos que ele teria que seriam muito fortes, que encorpariam muito. Outro argumento que seria fantástico. A Ju até te indicou esse livro nos stories, e eu já li do Carl Hart, que é um baita pesquisador, e ele também tem essa visão pessoal, porque ele vem de um bairro muito pobre na Flórida. Ele tá pesquisando como as drogas agem no cérebro, como elas funcionam, né, e o que elas ativam, o que elas não ativam, o que causa dependência, o que não causa, como ministrar isso, como ministrar recai num tratamento humanizado, né, recai em você estar atento a essas pessoas, a dar carinho, a observar, a dar oportunidade, não tirar essas pessoas a oportunidade de ter uma vida, né, estabelecida com emprego, com família, com um círculo social ativo, solidário e etc. E também é só um parágrafo. Ah, que raiva! Então, é aí que a gente sabe que o Harry tem uma agenda. No sentido de ele tem um interesse muito claro com esse livro, que talvez a gente vá descobrir qual é no final. Ele pega um dos maiores pesquisadores de tudo isso que você falou, que é o Hart, e ele põe o cara pra falar em um parágrafo sobre o descrédito da pesquisa, e não sobre os resultados da pesquisa dele. Então, assim, se nunca mais nesse livro o Hart aparecer, se não houver mais conversa sobre isso, pra mim tá muito claro o viés que ele quer dar pra esse livro, que é um viés extremamente condescendente com a questão de drogas. Sim. Então vamos ver. De novo, a gente tá lendo à medida que a gente grava. Então, talvez no próximo capítulo seja um capítulo dedicado ao Hart e tenha só os dados dele. Seria maravilhoso. Vamos ver. Mas pra mim, assim, você pega esses pesquisadores, talvez porque... E engraçado, né? Porque justo o Hart, que tem também uma história de vida muito boa, ele mal usa. Aqui, pelo menos. Ele mal usa. Não, vários outros. Sabe o que ficou parecendo? Sabe aquela pessoa que escreve um artigo e começa a colocar muitas referências? Ou escreve uma resenha? Bota aí. Você sabe que tem um monte de gente assim. Escreve uma resenha de um livro, aí começa a falar, não, mas aqui tem o elemento de Edgar Allan Poe, e aqui puxou pras irmãs Brontë, mas aqui é Flaubert, claramente. E começa a citar um monte de nome aleatório só pra ter aquela validação intelectual. Sim. Pareceu que foi isso. Tipo assim, ele tinha um ponto que ele acreditava, que é o tratamento humanizado, você dar afeto, você dar carinho, isso diminui o trauma e isso faz com que a pessoa consiga restaurar a sua vida, fora que se você faz isso com crianças, naturalmente, né, se você cuida das crianças, vai ser muito mais difícil que elas adquiram qualquer tipo de contato com drogas muito pesadas e até com outros tipos de adicção, como o próprio celular, como açúcar, como cigarro, como álcool e etc. Então, ele tem um ponto. O que parece que ele quis fazer, foi validar esse ponto através dessa narrativa que ele criou. Então, nesse capítulo, que seria um capítulo incrível pra gente discutir sobre a diferença de vício e dependência, sobre como fazer esse tratamento humanizado, como diferentes drogas influem no nosso comportamento, nosso metabolismo, porque tudo isso tá inserido aqui, ele não fez. Ficou tudo num parágrafo
solto pra validar intelectualmente o argumento dele. É pra fazer, pra deixar a bibliografia gordinha. Concordo. Ou seja, a terceira parte, flop. O argumento é bom, mas a construção é ruim. Pois é. A gente tem falado sobre trazer umas recomendações também, né? Pra dar também pra encher a nossa bibliografia aqui. Sempre. Deixar a nossa gordinha também. O que você tem pra recomendar? Livro do Carl Hart. Mano, ótimo. Cara, vocês têm que procurar por um cara chamado Timothy Leary. Ele foi, mais ou menos, pai desse movimento moderno da luta contra a guerra às drogas. Só que ele defende que as drogas, em certo ponto, fazem bem. Isso vem sendo comprovado cientificamente também, que é um ponto que o Harry toca bem pouco, quase não toca no livro, porque em alguns pontos ele é bem conservador. Sim. Mas ele foi o cara que fez isso nos anos 60, justamente nessa época de luta por direitos civis, de paz e amor, de um movimento muito progressista. E ele tem livros fantásticos, assim. É piração na batatinha, mas procurem, é uma referência monstrenga. E tem uma série de documentários que se encontra. É baratinho pra vender, cara, não é caro não. Que é, o nome do documentário é Jazz, e são 12 DVDs. São 12 partes. E, cara, é incrível. Um dos melhores documentários que eu já vi. Contando toda essa história da Billie. Antes da Billie, até chegar na Billie. Depois da Billie, os anos 60 e 70. E, cara, o jazz é uma parada revolucionária. A gente tem que fazer um podcast sobre jazz, porque tudo tem que virar podcast também. Mas o jazz é uma parada revolucionária, assim. A Billie foi uma mulher incrível dentro de todas as suas dificuldades, de todas as porradas que ela tomou da vida. Mas ela era uma pessoa de uma sensibilidade ímpar, com uma voz ímpar, né, que lutava por suas causas. Então vale a pena dar uma conhecida mais de perto. Esse trabalho documental é incrível. É isso aí, são as minhas recomendações. Bom, além de Narcos México temporada 2, que eu já citei, você conseguiu assistir o The Pharmacist? Cara, nem consegui. O trabalho tá uma loucura. Ixi. Então, o The Pharmacist vai citar um pouco no ponto que você falou, que são quando médicos basicamente viram traficantes, receitando drogas não necessárias para as pessoas, sabendo que essas pessoas estão se tornando viciadas. É muito bom. A estrutura dele me incomodou um pouco, ele é um pouco novelão, tem essa pegada meio Harry nele, sim, mas os fatos em si são realmente interessantes. E o mais interessante para mim, na verdade, é mostrar que as drogas, elas se adaptam à sua época, né? Então, a gente fala aqui muito de heroína e cocaína, mas hoje em dia, na verdade, heroína principalmente pouco se fala. As drogas, elas vão evoluindo, principalmente as drogas lícitas. Sim. E aí, eu tenho 3 vídeos do YouTube pra recomendar. Você pode assistir os 3 no YouTube. 2 são vídeos do programa Last Week Tonight, com o John Oliver, que é um programa que eu amo. E ele tem um vídeo de, acho que 3 anos atrás, que chama Opioids 1. E ele tem um vídeo do ano passado que chama Opioids 2. E ele vai acompanhar, nesse tempo, a crise dos opioides legais nos Estados Unidos, que são todos ligados a uma farmacêutica chamada Purdue, que também é citada no The Pharmacist. A família que é dona da Purdue hoje é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, mas ainda assim vale menos que o El Chapo, 13 bi. E eles já estão sendo, na verdade, processados pelo governo americano por mentir em pesquisas e por omitir informações importantes e por continuar vendendo drogas pesadíssimas. De novo, lícitas. E o outro vídeo é um episódio do Patriot Act, que também é um programa que eu amo. Você pode ver no YouTube ou na Netflix, tá nos dois, que é America's Deadliest Drug, Fentanyl, que é a nova onda de droga nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele passa por fases de drogas, né? Então a gente tem os opioides, aí tem a metanfetamina, e depois vem outra coisa, vira meio que a moda da vez. E agora a gente tá falando de fentanil, que é uma das piores que já surgiram. E de novo, é vendida legalmente. Eu ia falar desse programa agora, do Patriot Act. Vale a pena demais, porque eu acho que as pessoas precisam entender que droga não é só o tiozinho sentado fumando maconha. Tem muita coisa que tá acontecendo hoje, e as drogas, elas evoluem com o tempo. Então, quando uma droga passa a ser, sei lá, heroína, ela passa a ter um mercado menor, vem outra droga e assume esse mercado. Funciona literalmente como qualquer mercado privado que você conhece. Então, é importante a gente acompanhar essa movimentação também, principalmente de drogas legais, porque elas hoje ditam muito do que é feito no mercado ilegal. Fora a responsabilidade, tanto legal quanto prática, de colocar essas drogas nas ruas. Exato. Manja? Exatamente. Lícitas ou ilícitas, tipo, se você pesquisar, é por isso que eu até falei que tinha aquela lacuna de Nixon, Reagan ali, né, que foi quando a guerra às drogas realmente foi
parte da campanha política dos dois e as coisas endureceram muito, mas foram eles que colocaram várias epidemias de drogas e possibilitaram, por exemplo, o El Chapo a se tornar esse bilionário que ele é, saca? Ou era. Eu acho que ainda é, mas enfim. Não, ele ainda é. Assim, se você assistir Narcos desde o começo, dá pra ver claramente a movimentação das drogas se aproximando do mercado, que é o maior mercado do mundo, que é o americano. Assim, é impossível você assistir a série toda, do começo até agora, e não perceber a movimentação claríssima que é impulsionada pelo mercado americano. O legal e o ilegal. E o governo. Exatamente. Então, assim, não podemos eximir ninguém de culpa nessa conversa. E é isso que o Harry tá fazendo. E é isso que tá me deixando muito puta. Sem condescendência, sem papinho. Isso aí. Porra. Bom, chega por hoje. Chega por hoje. Cansei desse mano. Semana que vem tem mais. Voltamos pra falar da próxima parte, que é a última, não é? É a última do livro. É a última do livro, mas a gente vai rachar em 2. Exato. Igual a rachadinha de alguém. Ok, maravilhoso. Então, semana que vem estamos de volta, que se você estiver lendo o livro com a gente, segura aí. Falamos muito mal, mas quem sabe o jogo vira, e aí o Harry dá um Alemanha 7-1 na nossa cara. Veremos. Eu quero estar otimista, eu não tô, mas vamos ver. Vai ser 7-2, que a gente tem um pouquinho de razão, né? Até agora, né? Verdade. Ele não vai se redimir de tudo, não tem como. Exatamente. Então tá bom, e tchau. Tchau. Faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho.